Vamos, então, iniciando a nossa programação com o segundo painel, pedindo aos participantes que se aproximem, também pedindo aos que estão conosco online que se preparem para nosso próximo assunto, painel 2, que vai tratar sobre a exportação de produtos e a competitividade da produção brasileira no exterior. Destacar mais uma vez que este evento tem o patrocínio da AGEMAR, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A., Confederação Nacional do Transporte CNT, Companhia Docas do Estado da Bahia, CODEBA, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, CODERNE, Galote Advogados Associados, Mercoshipping, Piacentini do Brasil, Porto de Cabedelo, Porto de Suape, Porto do Itaqui, Praticagem do Brasil, Tecom Suape, e tem apoio institucional do Ministério da Infraestrutura, Governo Federal, e é uma realização da UNA Marketing de Eventos. Pedir mais uma vez aos que estão aqui presentes, por gentileza, que mantenham o distanciamento social, continuem utilizando as máscaras e, por favor, silenciem os celulares durante todo o evento. Vamos, então, já dando início ao nosso segundo painel sobre exportação de produtos e a competitividade da produção brasileira no exterior, convidando como apresentadora a senhora Najla Burhatin Maluf, conselheira do Nordeste Export. Como moderador, o também conselheiro do Nordeste Export, senhor Isilano Marques. E conosco online, os expositores painelistas. Carlos Meles, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Sérgio Ferreira, representante da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, no Nordeste. Renato Augusto Pontes Cunha, Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar Pernambuco. E Jorge Souza, gerente de exportações da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ABRAPA. Nós, a partir desse momento, vamos dar início, portanto, ao segundo painel, dando a palavra à senhora apresentadora Najla Maluf, que inicia os trabalhos. Bom dia a todos, bom dia, senhoras, senhores aqui presentes, aqueles que nos acompanham virtualmente. Muito feliz em estar aqui no Nordeste Export. Foi um trabalho grande de Fabrício Julião. Tenho muito orgulho de fazer parte desse conselho e agradecer em especial ao doutor Aloysio Sobreira, quem fez um convite lá atrás. Estávamos aqui em março, dia 6 de março, e não sabíamos o que viria depois. Falamos como é que ia ser como é que iriam ser os regionais, né? Pela primeira vez o Brasil Export realizou regionais, e o Fabrício estava comentando com os meus colegas que o Fabrício foi muito guerreiro em ter passado pela pandemia e conseguir realizar os regionais, e sem lives, sem webinars, com todas as autoridades do Brasil, praticamente, com todos os intervenientes do setor portuário, do setor marítimo, de infraestrutura, só com o Ministério de Infraestrutura, que vem estado aí super atuante conosco, e está de parabéns a UNA, estão de parabéns todos os conselheiros dos regionais, e hoje estamos aqui dando visibilidade em várias nuances sobre diversos prismas, o setor portuário, o setor de logística. Em relação à MP 945, nós tivemos várias alterações de legislação, aí nós trouxemos aí a MP 945, que foi um dos marcos dessa pandemia. Tivemos aí vários debates sobre o BR do Mar, o projeto de lei, aí ficou a discussão se entrava, se ele iria ser encaminhado com urgência ou sem urgência. Foi convertido no PL 4199 de 2020, e outros projetos de grande destaque também que trouxeram aí, vieram para dar visibilidade aos gargalos no setor, que são diversos. Falamos muito de dragagem, falamos muito da necessidade de
da implantação do Port Community System, mas tivemos aqui também um representante, e durante os debates também, que nem todos os portos estão aptos a serem, a terem o PCS instalados, né? E também, com relação ao Porto Sem Papel, a gente fala muito sobre burocracia, a gente fala muito sobre desburocratização. O Porto Sem Papel não desburocratiza. O Porto Sem Papel ele vai continuar, apesar da implantação do PCS, do Port Community System, em alguns portos aqui no Brasil, o Porto Sem Papel ele vai continuar. E tudo isso a gente fala para o fomento do comércio exterior. Todos esses intervenientes, todos os atores, todas essas soluções para os gargalos, nós falamos para fomentar o comércio exterior do Brasil. A importância de desenvolver um sistema multimodal, e aí se fala muito das pavimentações, das rodovias, o fomento das ferrovias, aí já se falou muito sobre a Ferrovia Norte-Sul, sobre a FIOL, sobre a Transnordestina. Cumprimento o meu conterrâneo Ted Lago, que fez a apresentação sobre o Porto do Itaqui. Mas aí nós trazemos também a questão das hidrovias. O sistema multimodal ele vai fomentar o comércio exterior se ele estiver baseado num documento único, como bem falou o doutor Kleber Lucas, no nosso painel que nos antecedeu. Bom, nosso painel ele vai versar sobre o comércio exterior do Brasil, dando ênfase ao potencial do Nordeste. Lembrando que 95% do comércio exterior brasileiro é feito por via marítima. Porém, falamos aqui também anteriormente que apenas o Brasil representa apenas 1% do comércio global. Então, o Brasil Export está de parabéns por trazer esse debate, por fomentar de fato o comércio exterior, por trazer todos os intervenientes do setor e a gente colocar de fato no papel o que precisa ser feito, porque há mais de 15 anos que nós falamos sobre intermodalidade, falamos sobre a expansão das hidrovias, falamos do por que nós temos um país com 55 mil quilômetros de vias navegáveis, menos de 20% são utilizadas. Então, aí falamos aí dos terminais de uso privado, que vem cada vez mais em expansão, falamos do Arco Norte, do escoamento da carga da região do Centro-Oeste pelos portos do Arco Norte, que são 7 principais portos, e também a questão do Matopiba, o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que correspondem a 20% da produção da agricultura do Brasil. Então, tem muito que ser feito, muitos produtos a serem exportados do Nordeste, tem a questão da energia renovável, tem muito potencial no Vale do São Francisco, que aí é o maior polo exportador de frutas, e nós vamos trazer hoje aqui a Apex, o Sebrae, o Sindaçuca e a Abra Frutas. E muito obrigada, eu quero agradecer mais uma vez ao doutor Aloysio Sobreira, quero agradecer ao Fabrício Julião pelo convite, doutora Índia, vice-presidente da OAB de Pernambuco, também eu sou presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Maranhão, fico muito feliz em trazer e representar a seccional, além de também, junto aos demais especialistas do setor, e vamos aos nossos debates aqui do nosso painel de comércio exterior. Obrigada a todos. Eu vou passar o nosso moderador do painel, meu colega Islano Marques, ele é conselheiro também do Nordeste Export, para nós darmos início às palestras do nosso painel sobre exportação de produtos e a competitividade da produção brasileira no exterior. Obrigado, doutora Nájila, minha companheira de painel, quem eu saúdo aqui. Queria saudar também ao Fabrício Julião, que é o CEO do Brasil Export. Saudar também José Roberto Campos, que é o presidente do Brasil Export. Saudar ao companheiro Aloysio Sobreira, presidente do Nordeste Export, através do qual eu saúdo os conselheiros do Nordeste Export.
Gostaria também de saudar aqui o nosso anfitrião, Leonardo Cerquinho, presidente do Porto de Suape. Queria saudar também aos nossos apresentadores, aí, doutor Carlos Melles, representando o SEBRAE, presidente do SEBRAE, o representante, o Sérgio Ferreira, representando a Apex, ele que representa o escritório regional da Apex, o representante da Abra Frutas e também o representante do Sindiaçuca. Eu queria, com as considerações iniciais aqui, falar um pouco do Fórum Brasil Export e a sua regional Nordeste Export. Tivemos, ao longo desse período de pandemia, como já foi relatado aqui, mais de 100 webinários, e isso, Fabrício, nos gerou, além de um conteúdo fantástico, de documentos e das discussões que foram apresentadas nesses webinários, gerou uma relação interpessoal muito boa dos conselheiros, o que também, esse não era o objetivo, eu sei, do fórum, gerar negócios, esse não era o propósito de fato, e não temos nenhum índice ou indicador para isso, mas se fôssemos mensurar a quantidade de negócios que foram gerados através dessa interlocução entre os conselheiros, tanto do Brasil Export quanto do Nordeste Export, isso é de grande relevância. Nós ficamos muito otimistas, nós que atuamos diretamente na área no comércio exterior, ficamos muito otimistas quando ouvimos as palavras do secretário executivo Marcelo Sampaio, falando dos avanços que o Ministério da Infraestrutura vem fazendo no setor, principalmente tratando aí das nossas rodovias, e aí avançando em alguns pontos no tratamento das ferrovias também. Mas sabemos que o comércio exterior depende não só disso. Reconhecemos os avanços que vêm sendo feitos através do Ministério da Infraestrutura, e quando nós voltamos aos painéis, principalmente ao painel anterior, onde basicamente parte dos questionamentos, das dores, recai sobre uma falta de política, de fato, de comércio exterior, uma política integrada, uma política com o propósito do comércio exterior. Isso não, vamos falar, não me coloque aqui como falando deste governo, isso é histórico. O Brasil nunca teve uma política de comércio exterior, nunca. Então, talvez, com esse esforço que o Ministério da Infraestrutura vem fazendo, e realmente tem demonstrado, isso é reconhecido, motive outros ministérios ou outros órgãos de governo, ao próprio presidente, de tratar prioritário para nós. É isso que nós precisamos quando falamos do tema. Foi falado também no painel anterior sobre a representatividade do Nordeste em relação à participação em percentual das exportações nacionais. Se formos estratificar isso, nós temos aí a Bahia representando quase 4% desse percentual nacional, temos o Ceará representando quase 1%, e aí vem o Pernambuco, quase 0,7% da representação nacional, e o Piauí vem em quarto lugar, representando quase 0,3%. E também foi falado ontem, se eu não me engano, em relação ao mel, que é um dos produtos, um dos principais produtos da exportação do Nordeste, e nós temos o Piauí como o terceiro maior produtor de mel do Brasil, dados do IBGE do ano passado,
e o primeiro do Nordeste. Bom, gostaria de passar a palavra agora para o nosso apresentador, Sérgio Ferreira, representando aqui a Apex Brasil. Por favor, Sérgio, a palavra é sua. Bom dia a todos. Me escutam bem? Se puder sinalizar aí se eu estou sendo bem, ótimo. Já viu o Jorge dando sinal ali? Primeiramente, eu queria agradecer o convite à Apex Brasil, de estarmos participando desse evento. É um enorme prazer estar aqui representando a agência. Eu sou o Sérgio Ferreira e sou o responsável pelo escritório da Apex Brasil para a região Nordeste. Tá? Gostaria de cumprimentar o Islano Marques, um colega de alguns anos já aí, de trabalho aqui na região Nordeste, principalmente, como ele falou aí, no estado do Piauí, em nome de quem cumprimento toda a organização do evento, cumprimentar também os meus colegas de painel, o senhor Carlos Melles, do Sebrae, o Jorge Souza, parceiro aí também de alguns bons anos da Apex Brasil, na Abra Frutas, e meu papel aqui, basicamente, é falar um pouco do papel da Apex Brasil e de como nós atuamos no que diz respeito à competitividade das exportações brasileiras. Tá? A Apex Brasil, para aqueles que ainda não conheçam, é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, a agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores através de um contrato de gestão, e temos dentre nossos principais desafios e objetivos a promoção de exportações de bens e serviços brasileiros, a internacionalização de empresas brasileiras e também a atração de investimentos estrangeiros. Especificamente falando aqui da atuação da Apex Brasil na região Nordeste, o Islano citou alguns pontos aí com relação à participação da região Nordeste na pauta de exportações nacional. Realmente é uma participação ainda pequena diante do que poderia ser, e é por isso que nós trabalhamos arduamente aqui no escritório da Apex Brasil com todos os parceiros da região, de modo que nós possamos ter uma representação cada vez maior na pauta de exportações. No entanto, eu destaco alguns setores dos quais a região como um todo destaca-se em âmbito nacional. Eu iniciarei aqui, por exemplo, destacando o setor de serviços, especificamente através de polos de tecnologia muito robustos que existem na região, falando aqui de Pernambuco, por exemplo, onde o evento está sendo sediado lá em Suape. Nós temos um polo extremamente bem sucedido no Porto Digital, com grandes empresas aí do segmento de softwares, de games, de audiovisual, que recebem o apoio da Apex Brasil na sua promoção de exportações. O Islano bem citou o setor de mel e própolis, com o qual a Apex Brasil tem um projeto setorial através da ABMEL também para a promoção de exportações desse segmento. Não vou nem mencionar aqui o setor de fruticultura, que será pauta aí do meu colega Jorge, mas, mais uma vez, um setor extremamente pujante na região como um todo, em diversas culturas, que eu tenho certeza que o Jorge detalhará com mais propriedade. Vários outros segmentos, como o segmento do pescado, o segmento de confecções, com polos distribuídos por vários estados da região, o segmento moveleiro, o setor de calçados, com polos fortes lá na região do Cariri, no Ceará. Nós temos algumas empresas de segmentos que não formam clusters, mas que se destacam nacionalmente, como o setor de cerâmicas, o setor, inclusive, de autopeças, empresas de baterias com destaque aqui da região, o setor de cacau e chocolates, extremamente forte, destacando aqui a região da Bahia, o qual também apoiamos com um projeto específico de promoção de exportações, o setor de algodões, com o qual nós assinamos um projeto setorial para a promoção de exportações esse ano e que já apresenta resultados expressivos, apesar de todo o desafio do ano de 2020, já estamos aí contabilizados exportações acima de 700 milhões de dólares do setor de algodões. E gostaria de destacar, dentre o portfólio de produtos e serviços da Apex Brasil, o PIX, o nosso programa de qualificação para exportação, que visa prospectar e capacitar empresas para que entrem de maneira mais preparada possível no mercado internacional. Nós temos núcleos, diversos núcleos em toda a região Nordeste, e
é o programa, sem dúvida alguma, mais capilar da agência, visando basicamente a capacitação, a prospecção e a capacitação de empresas, de modo que entrem, como eu falei, da maneira mais preparada possível no mercado internacional. Algumas ações e projetos que nós desenvolvemos com parceiros, destacando aqui o SEBRAE, representado aqui pelo Dr. Carlos Melles, mas eu tenho que destacar o Startout Brasil, que é um programa de internacionalização de startups brasileiras, que é realizado em parceria entre a Apex Brasil, o SEBRAE, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores e a Amprotec, e já teve diversas edições executadas com bastante sucesso. Destaco o Encontro Internacional de Negócios do Nordeste, o EINE, que conta com o apoio da Apex Brasil na prospecção e arregimentação de compradores, especificamente nas edições de 2017, realizada no Rio Grande do Norte, e na edição de 2018, no Ceará. A Apex participou ativamente na prospecção de compradores internacionais e comerciais exportadores para apoiar as empresas da região. Também destaco alguns projetos compradores que costumamos realizar na região, de modo a possibilitar que os produtores e empresários locais tenham contato direto com os compradores internacionais e possam, assim, iniciar suas exportações. Realizamos projetos comprador no setor de fruticultura, na região do Vale de São Francisco, recentemente. Também realizamos, com o apoio do SEBRAE, em 2018, a última edição de um projeto comprador com foco no setor de artesanatos, no âmbito da FENEARTE, que acontece em Recife, que é uma das maiores feiras do segmento no Brasil, um setor também apoiado pela Apex Brasil. Enfim, essas são minhas palavras iniciais. Eu vou parar por aqui, de modo que a gente possa realmente ouvir os demais colegas e, eventualmente, ter questionamentos, interação aí com a moderação. Mais uma vez, ressaltando, o nosso escritório da Apex Brasil Nordeste tem o papel de, à medida do possível, dinamizar as exportações da região, apoiar na atração de investimentos. Gostaria de destacar que temos em processo de inscrições abertas agora uma rodada de negócios exclusiva para a região Nordeste, no âmbito dos setores de alimentos e bebidas e confecções, a ser realizada nos dias 2 e 3 de dezembro de 2020, sendo organizada em parceria com a Associação Nordeste Forte, que representa as 9 federações das indústrias da região. Então, estamos em comunicação perene aí com todos esses parceiros. Esperamos que essa rodada de negócios a ser realizada de maneira virtual nos dias 2 e 3 de dezembro. Alimentos e bebidas e confecções tenham um grande êxito, de modo que possa ser apenas uma de várias outras por vir. Islano, por favor, devolvo a palavra e fico aqui à disposição para perguntas e interações. Importante o trabalho que se vem fazendo nos estados, principalmente a parceria que já tem com a CNI de vários anos e vem sendo sempre renovada, e agora nesse modelo de atuação com o Nordeste Forte. O Nordeste Forte a representatividade dos 9 presidentes de federações de indústria do Nordeste. Nordeste Forte trata de diversos temas, principalmente de infraestrutura e alguns temas voltados para o comércio exterior, e daí veio a ideia desse trabalho junto com a Apex Brasil. Ressaltar também o trabalho que o PIEX vem fazendo nos vários estados, nos 9 estados do Nordeste, no Brasil todo, de uma forma geral, mas especificamente como estamos tratando de Nordeste, no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste, vem fazendo o trabalho através do PIEX, nas capacitações, e sabemos que é um esforço muito grande quando tratamos de capacitação para exportação, uma vez que nós não temos a cultura exportadora de fato. O Brasil sofre muito, faz um esforço muito grande quando falamos de negociar para exportar, uma vez que isso é cultural, lembrando que nós somos uma colônia de exploração e não de ocupação. Com isso, eu passo a palavra agora
para o Dr. Carlos Melles, presidente do SEBRAE Nacional, para discorrer sobre o tema. Muito obrigado, Islano, muito obrigado, Naila, o nosso Francisco, junto o Jorge Oliveira, o Renato, o Sérgio, companheiro da Apex, a Evelyn. Então, eu às vezes fico, primeiro, agradecer a oportunidade de estar com vocês num evento tão profundo, tão forte, tão importante no nosso propósito de vida, né? Cada um na sua função, com essas responsabilidades de alavancar a exportação brasileira. Eu, como estou no tempo, já estou um pouco mais experiente, mais velho, eu me lembro de, em 95, 6, aquele programa Exportar ou Morrer, que o embaixador, o ministro Sérgio Amaral, nós fizemos aquilo. E aí, eu era ministro de Esporte e Turismo em 2000, e comecei a falar assim, eu vou vender o Brasil, mas eu vender no sentido de exportar o Brasil, no esporte e no turismo. E aquilo ficou até um pouco ruim, o Melles, que é uma expressão muito, muito chula de falar isso, vender o Brasil. Mas era a ideia de vender as riquezas, as belezas do Brasil, o potencial esportivo do Brasil. Por isso, perseguimos a Olimpíada, a Copa do Mundo, para fazer, sempre fomos muito fortes na exportação de jogadores, mas no todo, como esporte, não. Isso tem melhorado bastante. Mas, no caso do turismo, nós não conseguimos avançar. Não conseguimos vender e exportar o Brasil para receber a quantidade de turistas que a gente desejava receber. Naquela época, o turismo representava 3 trilhões de reais, hoje representa mais de 8 trilhões de reais. Eu estou voltando um pouquinho nesse passado, porque a minha origem é da área agrícola. Eu sou um dos times que ajudamos a fundar a Embrapa há 46 anos atrás. E nós sempre soubemos que não era pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento, que nós faríamos o Brasil um país competitivo, né? Que ele seria o celeiro do mundo, que a agricultura do Brasil seria um ponto de abastecimento do mundo. Isso acabou acontecendo e é uma realidade hoje. Mas nós sempre tivemos um certo complexo, né, de inferioridade de exportar commodities. E a gente ficava, quando fomos para privatizar a Vale era estratégica ou não era estratégica? Não era, porque ela fazia só extração e você tinha que ter a competitividade. O painel anterior falou muito em termos de logística, e o Eliezer foi um campeão em logísticas. Então, nós ganhamos escala, foi na eficiência da logística da exportação, mas de agregar valor, até hoje quase que nada. Exportamos o minério bruto e a sorte de ter um minério com teor de ferro muito elevado, que tem a preferência do mundo. Mas aí chega no café, né, que o Brasil é sinônimo de café. Até hoje somos exportadores de commodity. Muito difícil a gente alcançar o mercado do lado de lá, do torrado e moído, chegar no consumidor. E aí a gente ficou batendo cabeça, ficou olhando para o mundo, e depois a gente fala, bom, eu acho que a gente vai ter que dar tempo a nós para a gente chegar onde esperávamos que fosse chegar, ter uma cultura exportadora, como o Sérgio falou. Nós nos acomodamos nessas commodities e não evoluímos. Aí, em 90, nós fomos lá para ficar em Amsterdã, fomos para a Holanda, ver a logística do mercado de flores, tanto nos 2 principais portos, enfim, buscando entender como é que a gente poderia melhorar o comércio internacional do nosso Brasil. Falando disso aí eu vou chegar no tema que
o Sérgio abordou, nosso companheiro de Apex. Hoje tivemos uma reunião de manhã com a BDI. A Apex, a BDI e o SEBRAE são muito convergentes. Esse encontro nosso nas startups, com o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério da Economia, com a Apex, com o SEBRAE, com a indústria, com a Confederação Nacional da Indústria, por incrível que pareça, a gente tem sinais, né, de exportação na indústria e um pouco na tecnologia, isso falando da micro e pequena empresa. E quando a gente vê uma Itália da vida, e pegamos esse cenário, nós temos 98%, 99% de micro e pequena empresa no mundo inteiro, nós temos mais de 50% da empregabilidade de carteira assinada nas micro e pequenas empresas, e, no caso nosso do Brasil, chegando em 30% do PIB, mas quando chega na exportação, nós temos traços, menos de 1%. Isso incomoda muito a gente. E estamos todos aprofundando nisso, com a Fundação Dom Cabral, com a Manaquei, com a Fundação Getúlio Vargas, estudando junto com a Apex, estudando junto com a BDI, junto com o Ministério da Economia, como a gente fazer o pequeno, né? A Itália tem mais de 50% do PIB na micro e pequena empresa. Tem países que estão muito bem situados nesse aspecto. E chega no Brasil, nós temos traços em termos de exportação. Os programas como o nosso PIEX e todos que a gente tenta moldar, mas é mais introduzir, a tentativa de introduzir a cultura de exportação. Esses dias, numa reunião com o Ministério da Economia, a gente começou a ver um desenho que é nosso, do governo comum, de uma plataforma de acesso à micro e pequena empresa, em que ela pudesse, o micro e pequeno empresário só produzia pequena empresa, a micro ou de pequeno porte, ou microempreendedor individual, pudesse olhar a qualidade, a quantidade, né, a escala, a frequência que ele poderia ofertar os produtos, mas nós nos remetemos aí, como o Sérgio falou, e a Apex tem feito essa tentativa, as feiras no mundo inteiro viraram, mais do que mostras ou amostras, viraram feiras de negócio, de business mesmo. E eu acho que esse é um dos caminhos. Nós usamos muito isso, de verdade, com o segmento esportivo e mesmo o segmento de turismo. O esportivo, nós procuramos estar com o Brasil em todos os lugares do mundo que tivessem competições onde pudessem ver a qualidade nos segmentos esportivos que o Brasil tinha. E procuramos aqui interiormente sediar. Isso foi uma orientação do presidente do COI, do Samaranch. Aí vocês vão, mas o que tem a ver esse esporte? Não, tem a ver com a prática. A exportação é uma prática. Exportação é um costume. E, na medida que você começa a fazer isso, é uma frequência como natural de se fazer exportação. E, nesse caso nosso do Nordeste, bom, primeiro nós nos penitenciamos, né, que o Porto de Suape, para ficar pronto, foi um custo. Olha, eu me lembro da última passagem minha como relator de uma parte do orçamento, onde o nosso ex-governador, Eduardo, pedia, vamos acabar, né, o Inocêncio Oliveira, essa turma inteira, para pôr o Porto de Suape no ponto que precisava estar. E, por acaso, também fazer do nosso Nordeste um celeiro também na exportação de frutas, de castanha. Hoje o mel vem chegando, os manufaturados também chegarão, o artesanato é uma força formidável. Mas isso tudo que nós sabemos, ou que nós pensamos que sabemos, nós temos que transformar isso em negócios. Nós temos que transformar isso em
qualidade de vida, melhoria de IDH, em receita para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós estamos buscando, entendeu? Nós até estamos fazendo um mantra, né? Eu estou falando muito, obviamente, aqui focado na micro e pequena empresa, do Sebrae que o Brasil precisa. E eu tenho tido contato muito forte com ex-embaixadores, desde o Recupero, como o Sérgio Amaral, como o Rubens Barbosa, como o Paulo de Tarso, todos aqueles que foram precursores na parte de inserir o Brasil como um player internacional, a gente deixar de olhar só para o Mercosul, porque o lado de cá é o lado de lá é o lado de maior potencial. Eu tenho a impressão que, se juntos, como estamos fazendo, e aqui, como seminários dessa natureza, com uma interação e a positividade que isso tem, nós podemos potencializar muito o nosso processo de exportação. Se vocês me perguntarem assim, qual é a primeira prioridade do Sebrae, nós estamos fazendo o Sebrae em rede, tentando aproveitar a pandemia, porque nós crescemos 160% na micro e pequena empresa, na digitalização. Nós estamos buscando plataformas, por enquanto, nacionais, mas queremos buscar plataformas internacionais. Estamos discutindo um pouco com o Mercado Livre, enfim, com a Magazine Luiza, nós já fizemos um convênio muito forte e uma parceria muito robusta, onde o micro e pequeno empresário está começando a aprender. Já temos 30 mil inscritos, dos quais 23 mil da base do Sebrae, para fazer o comércio online nessas plataformas. Mas eu tenho a impressão que nós devemos, a Apex, todos nós que estamos aqui tratando desse assunto, buscarmos uma plataforma internacional de acesso da micro e pequena empresa para exportação, uma coisa muito efetiva, uma coisa de muito potencial, que a gente treina, a gente prepara. O Sebrae não está aqui, eu não estou com o material aqui, mas eu não sei se deixe-me. Por acaso está aqui. Indicações geográficas brasileiras. Esse é um material que nós estamos priorizando no Sebrae para identificação e certificação, e aí jogando a micro e pequena empresa. Isso vale. Eu sou do time antigo, que eu falei, que nós fomos visitar como é que a França fez o Appellation Contrôlée deles, como é que o mundo se certifica. Esse é um primeiro bom passo, ou seja, importantíssimo para você se qualificar no mercado internacional. Você ter origem. Através da origem, você já ganha pontos nessa escalada. Mas, enfim, a vontade é tão grande de vencer esse desafio, de vencer essas barreiras, e o potencial é tão grande que a gente fica pensando assim, qual é a vocação natural do Brasil? Ela está exposta. No agronegócio não foi preciso fazer muita coisa. A competitividade, o conhecimento da ciência e tecnologia elevou a produtividade e nós nos tornamos absolutamente competitivos com o mundo, e a exportação veio como uma consequência natural nesse sentido. Agora, a vocação potencial na micro e pequena empresa, já exemplo do que o mundo tem, ela é muito grande. E aí é identificá-la, né? Vocês estão falando no mel, nós estamos falando demais. O quanto o mel é uma vocação natural exportadora do Brasil e merece ficarmos atentos. As frutas, então, nem se fala, né? Quando nós começamos a ajudar, fazer em Pernambuco e Bahia, há 20 anos atrás, o Oswaldo Coelho, o nosso time todo, a exportação de frutas do Brasil é um case de absoluto sucesso e vai continuar sendo.
Mas temos outros, né? Como foi falado aqui, repetimos e insistimos. O artesanato brasileiro tem uma vocação muito forte, a gente só precisa acertar o passo nesse sentido, e tantas outras, tanto no agro como na indústria, como serviços eu acho que é um pouco menos, mas temos um potencial aí imenso. Ficamos, vamos dizer assim, inconformados, intrigados, por não estarmos vencendo essas dificuldades com a importância e a necessidade que temos. Mas eu tenho a impressão que até nisso a crise pode nos ajudar. Então, como eu disse, nós estamos fazendo o Sebrae em rede, o Sebrae digital, o Sebrae que o Brasil precisa, focando nesses pontos. E eu diria que se você perguntar a qualquer um do time nosso do Sebrae hoje, a internacionalização da micro e pequena empresa está entre os 5 principais desafios nossos, se não dos primeiros desafios. Então, nesse sentido, contem com o Sebrae, estaremos juntos. Quanto mais vocês quiserem, usem o Sebrae, que é um time muito bom, muito positivo. Sebrae com a Apex volta a jogar a BDI nesse processo, e nós juntos podemos fazer uma boa diferença nesse significado quesito da internacionalização da micro e pequena empresa para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Obrigado pelas palavras, presidente Carlos Melles. Sabemos que as dificuldades na exportação, ela perpassa por todos os níveis, tanto micro, pequenas, médias e grandes. A diferença é que, por vezes, as médias e grandes têm um pouco mais de musculatura para chegar ao mercado destino. Mas tudo o que foi falado pelo presidente, o Sebrae realmente vem fazendo um trabalho muito bom com seus regionais, nos seus estados, estabelecendo convênios e parcerias. Isso é importante ressaltar, quando, às vezes, não é competência do Sebrae de um todo, em 100%, fazer determinada ação. O Sebrae procura uma entidade que seja a capacitada, vamos dizer assim, que tenha expertise, e assim faz os seus convênios para que possa executar determinadas ações. E aí podemos citar alguns, como com a CNI, através da Rede SIM, que é a Rede de Centros Internacionais de Negócios, que vem executando uma série de ações com o objetivo do empresário do micro e pequeno atingir o mercado internacional. E sabemos também das dificuldades estruturais que nós temos, e aí o setor certamente aguarda a reforma tributária, a reforma cambial também, que isso impacta nas nossas ações de comércio exterior, uma vez, como foi falado, que nós não temos, o empresariado não tem a cultura exportadora, ele sempre, em boa parte das vezes, melhor dizendo, fica aguardando o melhor câmbio para exportar. A prova disso é que a gente tem recebido agora vários empresários batendo a porta e dizendo: eu quero exportar, meu produto é esse, o dólar está bom. E nós sabemos que a exportação ela não deve ser eventual e nem deve ser tratada dessa forma. Ela tem que ser um pensamento estratégico da empresa, uma ação com pensamento, com a visão de futuro e de forma organizada e estruturada, não por uma eventual variação cambial, e aí eu vou avançar ou não. Passo as palavras agora para o representante da Abra Frutas. Por favor, as suas palavras. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, uma honra muito grande estar aqui nesse importante evento. Gostaria de saudar a todos que estão participando. Tenho aqui colegas, né, da Apex
A Apex tem sido um grande parceiro da Abrafrutas, da fruticultura brasileira, em todos os programas que o Sérgio já mencionou. O doutor Carlos, nosso relacionamento não se limita, às vezes, nos encontrarmos nos voos da Passaredo, né, de Ribeirão para Brasília, mas, acima de tudo, a relação que nós temos com o SEBRAE, que é uma relação também de anos e que vai muito bem e tem ajudado muito o setor aí. Temos agora uma iniciativa, um projeto piloto desenvolvido pelo SEBRAE Minas Gerais e de Santa Catarina, que é o Empretec Rural, que eu acho, viu, doutor Carlos, que vai ser excelente para trabalhar aí o perfil empreendedor desses pequenos produtores de frutas aí. Muito bem. Eu vou dar alguns números que são interessantes, acredito eu, para o nosso debate aqui. Primeiro, o negócio global de importação e exportação de frutas, ele atingiu em 2019 a soma de 71,3 bilhões de dólares. E não diferentemente do que já foi dito aqui, o Brasil participou nesse negócio com 1,2%, ou seja, a nossa participação é pífia. Eu me atrevo até a dizer aqui que nós não existimos dentro desse negócio de importação e exportação de frutas. Pasmem agora, por outro lado, nós somos o terceiro produtor mundial em volume de frutas. Primeiro é a China, depois a Índia, Brasil, e nós estamos à frente, inclusive, dos Estados Unidos, em volume de produção. É evidente que todo mundo pode falar, mas nós temos um mercado interno fantástico, e isso é verdadeiro. Essas frutas, 44 milhões de toneladas ano aí, elas são consumidas no mercado interno. Mas não justifica absolutamente essa participação tão pequena que nós temos no comércio internacional. E, evidentemente, não é o objetivo do evento, eu não vou aqui investir muito desses 10 minutos que eu tenho para explicar as razões disso, mas, de certa forma, todos já deram a sua contribuição. Está muito ligado à cultura exportadora, está muito ligado ao fato de que, para o pequeno e para o médio, a organização do setor produtivo é fundamental. Temos aqui, não quero entrar no tema do meu colega Renato, né? Mas nós temos aqui exemplos, por exemplo, que setores onde você tem uma etapa do processo produtivo que é ligada à agroindústria acabam tendo um desempenho melhor. Na fruticultura, eu dou exemplo do suco de laranja. O suco de laranja, nós somos o maior exportador mundial de suco de laranja, no entanto, na laranja fresca, também são irrisórias as nossas exportações. Então, como que o mesmo setor, dependendo do perfil do seu produto, tem um desempenho tão diferenciado assim? E a palavra-chave é organização do setor produtivo, uma estratégia muito bem definida, que, evidentemente, com milhares e milhares de pequenos produtores de frutas, não é fácil você trazer todo mundo para o consenso. Mas, enfim, eu acho importante, né, dentro dessa lógica, nós tentarmos alinhar isso com o setor logístico. A logística na exportação de frutas, ela é um componente crítico para o sucesso. Também não vou repetir aqui todos os desafios logísticos que nós temos no Brasil, vocês discutiram isso exaustivamente. Mas lembrar o seguinte, que justamente pelo Brasil ser um país continental, das dificuldades naturais que o desenvolvimento dos modais logísticos já representariam, a importância, eu diria, não só de termos uma política de governo, mas temos uma política de Estado para o setor logística, que muitos já mencionaram que, aparentemente, nós não tivemos ao longo dos anos. E isso não é responsabilidade só do governo. Isso pressupõe uma articulação e uma integração muito grande com os setores privados. Quer dizer, é um desafio de toda a sociedade brasileira, não é um desafio de um segmento ou de outro. E a integração é fundamental. Na fruticultura, para vocês terem uma ideia, basta dizer, eu sou produtor de banana, né? E estou lá no norte de Minas, na região de Janaúba, e acreditem, o custo da operação logística de levar um container de fruta da região de Janaúba até o porto de Salvador, muitas vezes ele é mais alto do que a logística internacional de pegar esse container e enviá-lo a um destino, por exemplo, dentro de qualquer membro lá, de qualquer país da União Europeia. Então, ele é um fator crítico de competitividade.
E, evidentemente, as questões logísticas elas são extremamente relevantes para o setor. Contudo, apesar de tudo isso, dos desafios, e que nós poderíamos enumerar aqui um grande número de desafios, mas eu queria passar uma mensagem positiva. Apesar de participarmos apenas de 1% do negócio global, apesar dos problemas de infraestrutura logística, dos problemas de formação do próprio pequeno e médio empresário da fruticultura no desenvolvimento de uma cultura exportadora, mesmo considerando os esforços aí da Apex, do Sebrae e da própria Abrafrutas, nós somos extremamente competitivos. Eu não tenho sequer um caso no ano de 2020, onde nós somos assolados por uma gravíssima situação de saúde pública no mundo, né, da pandemia. Eu não tenho nenhum caso que um produtor exportador me ligou dizendo: Jorge, eu estou com uma fruta aqui, não tenho mercado para essa fruta. Nós não temos problema de demanda. A demanda é crescente. O que nós precisamos fazer é a lição de casa. A responsabilidade é nossa, setor público com setor privado integrado, procurando, dentro da escassez de recursos, que também já foi muito mencionada aqui, não tem como a gente tapar o sol com a peneira, né? Não dá para fazer tudo o que nós deveríamos ter feito nos últimos 50, 60 ou 100 anos, em 1 ou 2, mas nós temos que trabalhar alinhados, integrados, temos que, a liderança desse setor tem que eleger as prioridades, aquilo que dá para trabalhar, mas é fato que essa modernização, esse esforço que nós estamos vendo do governo federal, no sentido de, primeiro, criar parcerias estratégicas nos pontos de egresso, nos portos e aeroportos, no sentido de evoluirmos nas questões operacionais dos nossos portos e aeroportos, ela é muito bem recebida pela fruticultura brasileira. Um outro esforço existe um esforço significativo no sentido de que, embora, por exemplo, frutas frescas é um setor extremamente controlado no mundo todo, então não é uma questão de burocracia, mas é uma questão que nenhuma fruta sai sem um certificado fitossanitário e nenhuma fruta entra em lugar nenhum sem essa documentação. Mas nós notamos que existe um esforço para tornar esse processo mais amigável, mais rápido, menos burocrático, a gente ganhar tempo. Tudo isso é muito válido, tá certo? O que nós precisamos é pisar no acelerador. Agora eu vou ser muito pragmático no sentido de que lá no meio rural, né, doutor Carlos, a gente tem aquele ditado que cavalo arriado só passa uma vez. E precisa ficar claro para todo mundo, dentro do setor público e dentro do privado, que ele só passa uma vez porque se você não monta nele, vem um outro, monta e vai embora com o cavalo e esse cavalo não volta mais. Então, o que está acontecendo é que nós temos as nossas dificuldades, né? Sejam elas da ordem de recursos, ou da ordem de atração de investimentos, ou da ordem de conscientização do empresariado para a cultura exportadora, mas o mundo não vai parar e esperar nós resolvermos os nossos problemas. Então, nossos competidores estão trabalhando arduamente, tão árduo quanto as nossas lideranças, mas estão caminhando. Então, nós precisamos pisar no acelerador. E isso tem que partir da liderança. A governança do comércio exterior brasileiro tem que ser muito forte e tem que buscar, a despeito dos desafios aí, um caminho de acelerar essas mudanças. Caso contrário, infelizmente, daqui a 20 anos, não serei eu, mas terá alguém aqui falando de novo que a fruticultura, somos aí grande produtor mundial, mas participamos muito pouco do mercado internacional. Então, essa é a minha mensagem, mas somos competitivos, tá? Imagine que a fruticultura brasileira ela não tem nenhum problema de qualidade de produto, de sabor de produto, é uma questão mesmo de organização do setor aí. Então, meu bom dia a todos, também ficarei à disposição aqui para as perguntas na sequência. Prazer reencontrar todos. Obrigado, Jorge, pelas palavras e sinta-se confortável que o propósito do fórum é exatamente esse, são levantarmos as questões, as dores, principalmente do setor privado, do setor produtivo. Tá? Então, as suas colocações foram perfeitas, quando colocou tanto a competitividade do nosso produto e a falta da competitividade por falta de infraestrutura, e aí, como você também falou,
nós já tratamos em diversos painéis a respeito disso. Eu passo a palavra agora ao Renato Cunha, representante do Sindi Açúcar, Pernambuco. Por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Acho que estão ouvindo. O som está bom? Desculpa. Bom. Ótimo. Bom, quero cumprimentar o anfitrião, né? Cumprimentar o Dr. Carlos Melles, né? Jorge de Souza, a Evelyn, o nosso Sérgio Ferreira, né? Nosso homem da Apex, né? A Apex que realmente tem serviços prestados a esse país. Eu, quando viajo internacionalmente, né, para o Oriente, Dubai, que já estive, Bélgica, sobretudo, onde a gente tem uma interlocução muito constante na questão das cotas de açúcar, eu sempre procuro a Apex, porque é um porto seguro, é a casa nossa no exterior. Olha, eu agradeço aí a oportunidade de expor um pouco aqui sobre o mercado de açúcar, né? O Nordeste responde por 7, 8% da produção nacional, mas opera até numa época complementar, com a sazonalidade diferente do Centro-Sul, o que é um fator positivo, porque nós temos produto em época que, às vezes, o Centro-Sul não tem produto. No entanto, nós sempre tivemos aqui um diferencial muito positivo em nosso favor, que era exatamente as questões logísticas, as proximidades das usinas, né, dos portos, né? Sempre operamos aqui com muitas vantagens vis-à-vis as desvantagens de clima, de solo, de topografia que nós temos, né? Um maior nível de empregabilidade que nós fazemos, e isso é pouco coroado pelos governos, né? As máquinas substituíram todos os modelos e acho que tem que ser eficiente mesmo, buscar tecnologia, mas não pode também haver desestímulo e desincentivo ao que se faz na região Nordeste, né? Que inclusive tem um mercado consumidor bastante expressivo no Brasil, mais de 58 milhões de habitantes, e tem uma tradição longa, consolidada, de fornecimento contínuo nas questões das exportações de açúcar e até do etanol, que a gente consegue exportar. Suape é um porto aí que tem uma vocação muito forte, hoje vocação mais ampla, mas sempre teve aí originariamente com os granéis. É um porto importante. O Porto do Recife, que é nosso berço, o berço da cidade, é um porto também muito importante, tem sempre problemas de dragagem. Os programas de dragagem, e aqui foi dito com muita propriedade, que é preciso políticas de exportação, políticas estratégicas, onde se olhe realmente cada plataforma de exportação do país. Aqui no Norte-Nordeste, nós temos, na questão do açúcar, sobretudo em Alagoas e em Pernambuco, duas plataformas bastante consolidadas. Exportamos granéis, né, açúcar em granel, como também açúcar ensacado. Que essas exportações ocorrem por Suape e ocorrem pelo Porto do Recife. Nós sempre fomos players estáveis e confiáveis, né? Haja vista que nós nos encarregamos pela performance das cotas de exportação que o Brasil detém. Acompanhamos de perto a performance e as necessidades dos Estados Unidos, por exemplo, nas cotas americanas de açúcar, bem como a Europa, desde a época do primeiro alargamento com România, Bulgária, que o Brasil é partícipe e nós somos realmente os performadores, né? Estamos sempre acompanhando aí a última negociação, por exemplo, Mercosul, União Europeia, né? Uma negociação que demorou muitos anos, a gente sabe disso, mas que pode haver aí um avanço, né? A ministra Tereza e o Itamaraty estão até em Bruxelas essa semana, tentando avançar nessas negociações. O negócio da cana no Nordeste, que se traduz nas exportações de açúcar, ele também observa uma autogestão. A gente precisa fazer uma autogestão exatamente desses destinos de nossa produção. E essas cotas que hoje já montam no número razoável para o Nordeste, ou seja, cerca de 590 mil toneladas na questão da Europa, incluindo Europa e Croácia,
cerca de 144 mil toneladas é o número originário e o número padrão dos Estados Unidos, às vezes há alguns adicionais, né? E o Mercosul com a perspectiva de entrar com 180 mil. E nós temos o foco também no Brexit, estamos acompanhando, e aí é muito importante que estejamos todos do agro juntos, né? Porque a gente precisa exportar não só açúcar, mas carnes e outros produtos, né? Eu já estive umas 2 ou 3 vezes no Reino Unido falando pela Federação das Indústrias de Pernambuco, que eu exerço uma vice-presidência lá, e a gente sente que há uma possibilidade de negócios, né, no ramo de confecções, de alguns alimentos, né, de moda, né, de uma série de produtos que são passíveis e possíveis de exportação. Portanto, nós estamos procurando acompanhar os desdobramentos do Brexit e também, ultimamente, com a questão da pandemia, obviamente houve uma certa parada nessas negociações, mas está ainda no target e no foco do Mercosul o relacionamento com o Canadá, né, um painel, a rigor não é um painel, um entendimento ou a tentativa de um acordo bilateral com o Canadá, com Singapura, né, e o próprio desenvolvimento do acompanhamento que a gente deve fazer nesse ALCA novo, né, o ALCA 2.0, que é o USMCA, né, onde as posições do mercado de açúcar entre os 3 países da América do Norte podem sempre resvalar para uma necessidade de produtos de origem brasileira. Como dificuldades, a gente sabe muito que a questão do transporte é crítica no Brasil, né? Nós tínhamos, por exemplo, aí eu me reporto aos anos 70, havia de cada usina a questão do transporte ferroviário, na época da rede ferroviária, para dentro do terminal açucareiro, que o Sindaçucar faz a gestão aqui no terminal. A gente tem aqui, eu tenho o amigo Marcelo Guerra, que superintendente, que exerce muito esse dia a dia, e essa malha ferroviária que a gente tanto almeja em outras situações foi absolutamente desprezada, né, pelos entes públicos, por privatizações que foram mal feitas, né, sem um acompanhamento preciso. É de se lastimar realmente esse ativo ferroviário que o Brasil, que o Nordeste dispensou, né? Pasmem, mas foi absolutamente descartado, né, sob o manto da criação de um novo ativo que é fundamental e importante, mas que a gente no Brasil tem muita a atitude de, às vezes, abandonar uma coisa em função de outra que não veio ainda, né? O caso, não é o caso, ainda bem, de Pernambuco, que mantém o porto de Recife com a sua vocação de Granés, né, e o porto de Suape em paralelo, ou seja, os 2 portos coexistem e isso é muito saudável e muito salutar. Portanto, realmente as estradas, não só ferroviárias, mas sobretudo rodoviárias, com alças maiores, né, com um perímetro mais rápido para se chegar ao porto, né, bem como outras iniciativas são fundamentais para que a gente possa diminuir custos, né? A verdade é essa, a gente está num momento onde a desvalorização do real tem incentivado as exportações, não é o nosso caso, porque nós somos perenes, né? Como aqui já se colocou também, acho que foi Jorge, não se pode espasmodicamente apenas exportar, mas atualmente com 40% de desvalorização, realmente se apresentam outros participantes, né? Com 40% até setembro desse ano, né? No entanto, a questão da exportação é uma questão que tem que haver continuidade, né, e tem que haver aí muito esforço de investimentos, né, e para isso a gente conta com a Apex. Eu vou até voltar a procurar Sérgio, no bom sentido, para ver se a gente promove aí junto com outros, junto com essa iniciativa, por exemplo, do Nordeste Export, para que a gente possa
criar outros capítulos de desdobramento para que se possa manter empregos na região e fazer com que a renda, de fato, seja mais disseminada na região Nordeste. Da minha parte, eu quero agradecer o privilégio, a honra de ter participado aqui desse painel com a nossa fala. Obrigado. Obrigado, senhor Renato Cunha, pelas palavras, pelas suas colocações. Aí, realmente, o setor do açúcar é um setor muito representativo para a nossa economia, sobretudo para a economia do Nordeste. Temos lá também no Piauí a Convap, né, que trabalha com a produção de açúcar também e álcool. Aí vemos observamos aí nesse período de pandemia uma demanda muito crescente por alimentos de uma forma geral. A prova disso, os resultados crescentes e expressivos da soja, o próprio açúcar, né, milho, enfim. Então, realmente o setor está de parabéns. Eu queria também fazer uma colocação do que muito já se foi falado aqui, da representatividade do Brasil, dos 1,2% apenas no comércio internacional, sendo a 9ª economia do mundo e estando na 27ª posição dos países exportadores e 28ª dos países importadores. Então, nós podemos colocar, trocar o óculos, ao invés de olharmos com pessimismo para esses números, sabermos que temos aí um longo campo para avançar, uma vez que somos a 9ª economia do mundo, temos um potencial de produção agrícola fantástico, temos recursos minerais no nosso subsolo também fantásticos, e aí eu não vou discorrer aqui sobre todas as potencialidades, principalmente do Nordeste, porque aí nós levaríamos o dia inteiro. Mas eu queria fazer uma colocação ao Dr. Carlos Melles e ao Sérgio Ferreira também, falar que a CNI, através da Rede Sim, Rede de Centros Internacionais de Negócios, desenvolveu o Rota Global. Rota Global foi um projeto para capacitar micro, pequenas e médias empresas, desenvolvido com a UIA, a União Industrial Argentina, e o Centro Tecnológico, o Parque Tecnológico de Extremadura, na Espanha. No período de um ano, foram capacitadas mais de 560 micro, pequenas e médias empresas, num período de 12 meses. Essa metodologia, em 2018, foi repassada da Rede Sim para o então MEDIC, né? Então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para ser incorporado ao PNCE, que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora. Então, essa foi transferida a metodologia e a governança. Eu queria, isso é um questionamento, saber dos senhores, uma vez que somos parceiros, SEBRAE, Apex, CNI, através da Rede Sim, no desenvolvimento, e MEDIC, no desenvolvimento das ações, como vocês enxergam o status da governança nesse momento do Rota Global através do PNCE? Esse é um questionamento. Por favor, Sérgio Ferreira. Obrigado, Isilano, pela pergunta. Eu gostaria de iniciar rapidamente só fazendo uma correção e cumprimentando o doutor Renato Cunha, que eu não cumprimentei no início, ele não estava aparecendo por alguma razão na minha tela. Obrigado, e também cumprimentar aqui. Depois eu queria só dar um complemento. Peço ao moderador, ao anfitrião, depois de você. Obrigado. Ok. Eu gostaria também de cumprimentar o meu amigo de muitos anos, Leonardo Cerquinho, também, anfitrião do evento aí em Suape. Com relação à pergunta do Isilano, e o PNCE e essa governança, a minha percepção e a percepção da Apex Brasil é de que essa engrenagem nunca esteve tão azeitada. Inclusive, ontem participei de uma reunião com o Ministério da Economia, com o colega Victor Mazelli, que
lidera aí o PNCE no âmbito do Ministério da Economia, acerca de um projeto piloto que nós estamos executando na região Nordeste, mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte, com um grande engajamento do SEBRAE estadual, SEBRAE Rio Grande do Norte, de aplicação da metodologia no âmbito do PNCE para um estado específico. Então, já estamos rodando aqui no Nordeste, com o Rio Grande do Norte em específico, de forma a potencialmente desdobrarmos essa nova metodologia, que houve algumas adaptações para os demais estados da federação, e já temos uma grande parceria com o núcleo do estado do Rio Grande do Norte, do PIEX, na captação de empresas, e a minha percepção é de que é uma grande oportunidade para empresas da região Nordeste de maneira geral. Como o Islano comentou acerca da participação brasileira em termos de economia e exportações, eu trago a mesma fotografia para a participação do Nordeste dentro do Brasil, né? O Nordeste é a terceira região que mais contribui para a economia brasileira, porém ainda a quinta região em termos de contribuição para a pauta de exportações. Então, isso precisa melhorar, há de se realmente diferenciar o que se diz aí de ausência de evidência e evidência de ausência, né? A ausência de evidência de grandes exportadores em determinados setores na região nordestina não quer dizer que há uma evidência de ausência do potencial exportador. Então, a gente trabalha arduamente todos os dias, a Apex Brasil e todos os parceiros, em sintonia, em coordenação, buscando identificar esse potencial, e o PNCE, com a parceria aí com a CNI, com o SEBRAE Nacional, com o Ministério da Economia, é uma importante engrenagem nesse trabalho que vem sendo feito. Se eu puder, então, Obrigado, complementar... doutor Carlos Melles. Por favor, as suas considerações. Complementar ao Sérgio e cumprimentar o Renato e o Jorge pelas suas exposições, eu também diria o seguinte: o sentimento generalizado hoje, Islano, é de que... Ontem eu comentava isso com o general Mourão sobre o que nós podemos fazer juntos para ver como participamos o mundo, fazemos uma participação integral no mundo na defesa da Amazônia e do agronegócio. Naquilo em que a gente é campeão, tem os melhores exemplos, somos quem mais preservamos e estamos sendo vistos de uma maneira distorcida. Mas eu, plagiando o Sérgio aqui, a interação do Sistema S com a CNI, com a CNA e com o CNC e o SEBRAE, eu diria que ela vive um dos melhores momentos. Primeiro, pela convicção que o almirante Saboia tem, que o presidente Tados tem, que o João Martins tem e que o presidente Robson tem. A Rede Sim é um ativo precioso para nós. Nós temos metodologias muito boas, esse ensinamento através do conteúdo das nossas metodologias faz uma diferença muito grande, muito positiva. Tanto é que quem usa tem uma visão muito generosa, muito integradora e grata do nosso sistema. Portanto, é importante a gente continuar cada vez mais próximos e interagindo. Eu não vou só dizer no caso do nosso convênio da Rede Sim, mas da Startout, que aí nós estamos com a economia, com relações exteriores, com a Apex, com a CNI e com o SEBRAE. Ou seja, unidos a gente tem um potencial de resolutividade muito positivo. E é com essa visão que eu vejo e agradeço e cumprimento pela oportunidade nossa de exercer essa parceria em benefício de todos, de um modo geral. Muito obrigado, doutor Carlos Melles. Realmente, esse é o sentimento nosso de que a integração dos órgãos que atuam no comércio exterior são de suma importância para que nós consigamos executarmos os nossos propósitos, principalmente voltados à internacionalização das nossas empresas. Eu queria passar a palavra agora para os
2, 3 minutinhos de considerações finais para cada um dos expositores aí. Primeiro, Sérgio Ferreira, seus 2, 3 minutinhos de considerações finais, por favor. Bom, obrigado, Islano. Na minha percepção, trata-se de um debate extremamente positivo, construtivo e necessário para a região, esse debate que o Fórum está proporcionando. Existem, como foi citado aqui, não só nesse painel, mas no anterior, diversos gargalos que precisam ser superados. Estamos todos cientes dos gargalos e trabalhando, mais uma vez, arduamente para superá-los. Eu venho, na minha experiência antecessora do setor de navegação, então conheço um pouco a área de navegação e os problemas de portuários também, e faço aqui também o testemunho do potencial e do crescimento que o Porto de Suape vem tendo recentemente e o impacto na região Nordeste, que ainda é uma região extremamente importadora, repito, e precisamos torná-la cada vez mais exportadora. Há alguns desafios a serem superados, como desbalanceamento, muitas vezes, de oferta de equipamentos, de containers, por conta dessa maior importação, não exportação. Alguns portos apresentam algum déficit de disponibilidade de tomadas rifas para cargas refrigeradas que afetam a exportação de alguns segmentos, como, por exemplo, o setor de fruticultura e outros que necessitam de contêineres refrigerados. Mas, mais uma vez, repito, é um debate extremamente importante. A Apex Brasil tem como missão promover as exportações de bens e serviços brasileiros e atuar não só operacionalmente, mas também estrategicamente nesse segmento. No nosso site, vocês podem encontrar diversas informações para apoiá-los ao traçar suas estratégias de exportação. Então, nós temos, por exemplo, perfis estaduais que foram lançados com oportunidades de exportações e investimentos para cada estado brasileiro. No Nordeste, já foram lançados para 6 estados. Faltam ainda Maranhão, Bahia e Sergipe, que serão lançados em breve. Todos os outros 6 já têm seus estudos disponíveis para download no site da Apex Brasil. Recentemente, inclusive, nos últimos 30 dias, disponibilizamos estudos da Paraíba e de Alagoas. Convido a todos para fazerem esse download e acessar. E gostaria também de finalizar ressaltando a atuação da Apex Brasil em 2020 e em 2021, agora com o adiamento do evento, na organização do Pavilhão Brasil na Expo Dubai 2020, que foi adiada para 2021 por conta da pandemia, o maior evento mundial em termos de público visitante, um evento de 6 meses de duração e uma grande oportunidade para os estados, para as empresas, de conexões, de gerações de negócios, enfim, Dubai é um hub leste-oeste muito grande. Nós temos um escritório em Dubai apoiando nas agendas de negócios, e a Apex Brasil, mais uma vez, é a executora responsável pelo pavilhão brasileiro, e eu me coloco à disposição como escritório Apex Brasil Nordeste para todos aqueles que tenham interesse em discutir potenciais ativações, aproveitando a Expo Dubai. Mais uma vez, Islano, colegas de painéis e todos aqui nos acompanhando, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de todos. Um grande abraço. Muito obrigado, Sérgio. Em relação à Expo Dubai, nós tivemos lá a visita do Almirante, e só queria colocar aqui que o Brasil Export vai estar presente também lá na Expo Dubai. Tá? Muito bem lembrado aí e bem colocado. Por favor, doutor Carlos Melles, as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu quero também cumprimentar e agradecer a oportunidade de nós estarmos nesse debate tão profícuo. Cumprimentar o Jorge pela condução brilhante que faz na nossa associação, ao nosso Renato Cunha, ao nosso Leonardo, que está junto, Sérgio, a Evelyn, enfim, a todos vocês. Eu tenho buscado procurar fazer, por ter passado 6 mandatos na Câmara, conhecendo, ter tido uma vida pública muito harmoniosa e, como a gente diz aqui em Minas, ciscando para dentro, fazer as coisas acontecerem de uma maneira boa, simples e harmoniosa. Eu sou muito otimista. Eu não completei o que eu falei com o general Mourão ontem, mas o SESI e o SENAI, o SESI está com
70 anos de vida. O SESC e o SENAC também longevos. O SESCOP mais novinho um pouco, que eu tive a oportunidade de nós fazermos isso no sistema cooperativo. O SEBRAE fazendo 50 anos. Nada é tão perfeito que não possa ter adaptações ao longo do tempo. Nós temos uma estrutura no Sistema S que pode ajudar muito o Brasil. A retomada do Brasil vai ser pela micro e pequena empresa. Esse auxílio emergencial, ele deu a demonstração de como esse negócio do compre do pequeno, atue com o pequeno, olhe o seu bairro. Nós temos uma demanda interna formidável, o que o Sérgio comentou. Enquanto não saciarmos os brasileiros, fica mais difícil o lado de fora. Mas eu vou dizer a vocês, o otimismo, a expectativa é tão positiva que a gente precisa dar à sociedade brasileira a oportunidade e o aperfeiçoamento nosso do Sistema S, porque é uma estrutura vitoriosa, é uma estrutura que já fez muito pelo Brasil. Repito, nada que não possa ser melhorado e aperfeiçoado. Esse é o mantra nosso, o SEBRAE que o Brasil precisa. A gente fazer aquilo que o país precisa de nós nesse momento. Portanto, volto a usar a palavra de otimismo até pelo potencial. Onde não tem nada, tem tudo para se fazer. E, ao se fazer, qualquer ganho, ele é muito positivo. E é nesse sentido que essa harmonia que nós estamos falando de todos nós, provavelmente vai dar um bom resultado. O almirante Segovia falou, Meles, nós fizemos em Dubai um dos melhores e mais bonitos pavilhões. Agora cabe a você, o SEBRAE, rechear esse pavilhão, com agro, com comércio, com serviços, com o turismo, enfim, vamos mostrar o potencial que esse nosso país tem. E, finalizando, nós estamos, não de uma maneira ousada, mas aproveitando que o Banco Central nos proporciona agora, de sociedade de crédito direto, nós estamos tentando fazer uma moldagem no SEBRAE, e uma das prioridades é a empresa simples de crédito, que vai ter uma democratização do crédito formidável no Brasil. A outra são os recebíveis da micro e pequena empresa, que nós estamos lançando esse programa agora, que tem mais de 60 bilhões de reais da micro e pequena empresa para receber só do governo federal. A reserva de mercado que nós temos para a micro e pequena empresa é formidável, na lei geral que construímos. E nesse importante segmento, o que assusta muito a exportação é o câmbio, além da burocracia, mas plataformas bem feitas que a gente possa desenhar e oportunizar a micro e pequena empresa, que cabe a ele produzir bem, com qualidade, com escala, e que daí para frente, nós juntos, a PECs, todos, o Sistema S como um todo, nós podemos fazer uma diferença para esse nosso país alavancar a internacionalização da micro e pequena empresa. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela oportunidade do SEBRAE estar com vocês nesse seminário. E quero agradecer a um amigo pessoal, o Saboia, que me estimulou tanto a estar com vocês, e o SEBRAE vai estar junto sempre com vocês nesses embates. Muito obrigado. Obrigado, presidente, pelas suas colocações. Realmente, de fato, o micro e pequeno negócio, a capacidade de se recuperar e se adaptar é muito grande, é muito rápida. A prova disso, os Estados Unidos mostrou que no período pós-crise, isso são dados do SBA, que é o Small Business Administration, o investimento nos micro e pequenos negócios foi, de fato, o grande responsável pela pronta recuperação econômica naquela época. É como falamos, né, no popular, é mais fácil mudar o curso de uma pequena lancha do que de um navio, não é isso? Então, eu passo agora as palavras para o Jorge Souza fazer as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado. Obviamente, agradecer o convite, né? Foi extremamente produtivo e prazeroso estar em contato com todos vocês aqui.
agradecer os parceiros, né, a Apex Brasil, que tanto nos suporta aí em tantas ações, e estaremos juntos lá em Dubai, já estamos com o nosso espacinho reservado lá, com certeza, né? Agradecer o Sebrae, através do Sebrae Tech, através do próprio Empretec, que tem ajudado tanto na formação dos nossos exportadores aí. Não preciso dizer que a Abrafrutas está aberta não só a Apex ao Sebrae, mas também às autoridades portuárias aí de Suape e ao setor logístico de uma maneira geral, no sentido de contribuir na solução desses entraves que temos. Uma estratégia que a gente tem adotado na Abrafrutas vamos resolver rapidamente aquilo que é mais simples, né? Vamos superar isso, tirar isso da lista e deixamos os problemas mais complexos que demandam um exercício, um planejamento mais sofisticado para depois, né? 2 exemplos rápidos. Nós, Abrafrutas, queremos contribuir para que a gente não perca a qualidade de uma fruta, porque faltou uma tomada no terminal de container para poder plugar o container. Não queremos perder um container de frutas lá fora, porque, infelizmente, faltou, às vezes, uma vigilância mais robusta num porto e foi colocada uma substância ilícita dentro de um container de fruta. Então, essas coisas a gente precisa agir rapidamente e tentar resolver de uma forma muito rápida, e a infraestrutura trabalhar, como eu disse, sempre articulado com o setor público no sentido de vencer. Eu também sou otimista, como eu disse, eu não tenho dúvida que o Brasil sairá dessa desconfortável 23ª, 24ª posição no ranking de exportadores para estar entre os 10 maiores exportadores do mundo em frutas rapidamente. E um último lembrete: se vocês observarem o que aconteceu com o IDH de Petrolina e Juazeiro antes e depois da fruticultura, vocês vão ver o quão virtuoso é essa cadeia produtiva e quanta contribuição ela pode dar para a melhoria das condições de muitos brasileiros aí. Então, um abraço a todos, novamente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Jorge, pelas suas considerações, e colocando aqui que o cenário é tão otimista que até o Piauí está produzindo uva e pera, para vocês verem como que nós estamos numa região de fato seca, de semiárido na realidade, produzindo uva e pera. Então, o setor também, de frutas, viu? Realmente está de parabéns. Eu passo as palavras, as considerações finais, agora ao senhor Renato Pontes, presidente do Sindiaçuca do Pernambuco. Bom, obrigado. Eu quero agradecer a todos os colegas. Esse ambiente foi um ambiente bastante abrangente, né, bastante técnico, né, e, de fato, nos deu muita honra. Eu quero registrar, primeiro, que o Piauí, a Convap, pertence ao nosso grupo pernambucano Olho d'Água, né, que é uma das maiores usinas do Nordeste, e é com muito orgulho que a gente também preside, eu toco a presidência executiva da Nova Bio, que é uma entidade que reúne 42 usinas no Norte e Nordeste. Portanto, o Piauí realmente é um celeiro agrícola da maior magnitude, né? Com sol, com água, com a gente trabalhadora e com tudo mais. Quero dizer que a gente aqui se preocupa realmente em exportar açúcar, né? O Brasil exporta, para os senhores terem uma ideia, 75% da sua produção, ou seja, é uma guerra para a gente assegurar destinos, né? Pernambuco exporta 40% dos seus ATRs, é um número relevante, significativo. Os mercados, os destinos principais do açúcar branco, já que a gente fala aí no Oriente Médio, no Middle East, né? Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, as Arábias, né? Tudo isso envolve o destino do nosso açúcar branco. E o açúcar a granel, o açúcar VHP, ele tem destino sobretudo para o Egito, Nigéria, Indonésia, e também para as cotas de exportação, América do Norte e Europa, né, quando a gente tem a oportunidade de dialogar mais diretamente com a refinaria,
A refinaria compra o açúcar a granel em bulk para refinar e colocar no mercado. Portanto, é muito importante para a gente essa integração com todos os senhores e, desde já, colocamos-nos completamente à disposição. Muito obrigado a todos e bom dia. Muito obrigado, nós que agradecemos a disposição do tempo e a participação no nosso painel. Eu queria passar agora a palavra, as considerações finais, para nossa companheira Nájila Burraten, por favor. Bom, nós trouxemos muitos números aqui, tanto do SEBRAE quanto da Apex, Abrafrutas, e em alguns congressos que eu participo, muito se fala da vocação do Nordeste, e que apenas 2%, o Brasil participa de apenas 2% do mercado global na exportação de frutas. Mesmo sendo o Nordeste o maior polo exportador do Brasil, o Brasil ainda se coloca em menos de 2%. Então, tem muita coisa a fazer, apesar de 95% do mercado do comércio exterior do Brasil, nós voltamos a falar agora de transportes, é feito por via marítima, o Brasil ainda está em 1% no mercado global. Então, eu acho que o painel veio para refletir, veio para nós colocarmos esses números e colocar também no papel que nós precisamos realmente de política de Estado para o comércio exterior e agradecer principalmente a participação aqui da Apex. O SEBRAE, o Dr. Carlos Melles falou muito da internacionalização das micro e pequenas empresas como grande desafio do SEBRAE, e isso vem sendo feito aí através dos fóruns, através dos debates, e também trazer essas políticas para o Congresso debater e tornar isso um marco regulatório para fomentar o nosso comércio exterior. Quero agradecer a todos presentes no nosso painel, Dr. Carlos Melles, Sérgio Ferreira, Jorge Souza, Renato Augusto Pontes Cunha, meu querido colega de mesa, Islano Marques, a todos da equipe, Evelyn, Bruno, Fabrício, aqui presente, encerrando o nosso painel, e principalmente o doutor Aloysio Sobreira, que montou o nosso Nordeste Export, e também enfatizar aqui que o Brasil Export do ano que vem vai ser em Dubai, o Islano já falou, o Fabrício já enfatizou, convidar a todos, e também, 2 e 3 de dezembro, a Apex vai realizar a rodada de negócios do Nordeste, de alimentos, bebidas e confecções. A todos, muito obrigada. E essas são nossas palavras finais do nosso painel. Muito obrigado, doutora Nájila. Em relação à rodada de negócios que teremos dia 2 e 3, eu vou passar para todos os conselheiros, tanto do Nordeste quanto do Brasil Export, para quem tiver interesse nisso aí. Quero deixar só um aperitivo para o próximo painel, que vai tratar e também vai falar um pouco de Transnordestina. É sempre um questionamento do setor privado, principalmente do setor exportador, o porquê da Transnordestina ter começado no meio do nada para ligar coisa nenhuma. Então, o que nós temos hoje executado de Transnordestina não gera nada. Porque não se começou dos portos de Suape ou Pecém, porque isso não foi tratado e foi interiorizando a construção da Transnordestina. Esses 2 trechos que nós temos, tanto na ligação com Suape, quanto na ligação com Pecém, ainda estão em fase de contratação. Então, isso já é um aperitivo para o próximo painel. Obrigado, senhoras e senhores, e bom dia a todos. Muito bem, estamos encerrando este segundo painel, agradecendo especialmente a apresentação de Nájila Maluf, o moderador Islano Marques. Também está presente conosco, a gente queria registrar o senhor Paulo Coimbra, diretor de gestão portuária de Suape. Obrigado pela presença. Destacar que vamos sair para o intervalo, retomando as atividades às 14h30. Aos que estão online, por favor, a gente pede que mantenham o link na sala Zoom, o mesmo link que vocês estão usando. Aos que estão presentes, a gente agradece a colaboração e a compreensão pelo nosso link contratado. Destacar mais uma vez que este evento é um patrocínio de Agemar, APS, CNT, Codeba, Coderne, Galote Advogados Associados, Mercoshipping, Piacentini do Brasil, Porto de Cabedelo, Porto de Suape, Porto do Itaqui, Praticagem do Brasil, Tecom Suape,
tem apoio institucional do Governo Federal, o Ministério da Infraestrutura e é uma realização da UNA Marketing de Eventos. Nosso desejo de um bom almoço e retorno, mais uma vez, às 14h30, quando iniciaremos as transmissões do terceiro painel desta tarde.